Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Joule, um físico britânico, filho de um cervejeiro. Ele mostrou interesse pelo funcionamento das máquinas da cervejaria do seu pai. Com isso, ele construiu um equipamento capaz de transformar energia mecânica em energia térmica. Vamos falar também das transformações de um gás ideal. Vamos conhecer a equação de Clapeyron, a equação geral dos gases. Tranquilo? Espero que vocês estejam preparados para essa aula de hoje. Vamos lá então? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula de hoje aí falando do experimento de Joule. Olha lá. Joule, ele construiu esse equipamento. Percebam lá, ó. Este equipamento é composto por o quê? É composto por uma manivela que tem ali enrolado cabos que estão suportados por duas roldanas que carregam aí dois pesos. De modo que quando eu giro essa manivela, esses pesos podem descer. E aí o que vai acontecer? Olha lá, nesse invólucro que está sobre a mesa, tem algumas pás. E essas pás giram. E no interior deste invólucro, né, deste recipiente, tem água. Então o que acontece? Quando eu giro a manivela, os pesos descem e essas pás começam a girar, fazendo com que as moléculas da água comecem a vibrar. E à medida que essas moléculas começam a se agitar na água, a temperatura da água ela aumenta. Perceba aí que nesse invólucro, né, nesse recipiente, tem ali ó, um termômetro. E é esse termômetro que vai indicar a temperatura da água. Esse esqueminha aí, ó, fica mais fácil da gente observar o que está acontecendo, olha lá. E fica mais claro também o desenho, não é isso? Olha lá, nós temos a manivela, temos os cabos presos a roldanas, né, suportados pelas roldanas, e esses blocos. Tem ali o termômetro, né, que está com contato aí nessa água, né, no interior do invólucro, completamente fechado e vedado. E na hora que eu giro essa manivela, o que vai acontecer? Esse conjunto de pás que está no interior da água faz com que as moléculas de água comecem a se agitar cada vez mais, fazendo com que tenha um aumento de temperatura. Com isso a gente consegue perceber o quê? A transformação da energia mecânica que está na forma de energia potencial gravitacional, esses pesos. Quando esses pesos começam a descer, o que acontece? Energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, que a energia cinética é a energia da velocidade, não é isso? Que move ali as pás, fazendo com que essa energia cinética se transforme em energia térmica. Vamos entender melhor este experimento observando um simulador. Olha lá. Nessa figura, eu apresento para vocês o simulador do experimento de Joule. Vamos entender então, olha lá, nós temos a manivela, temos os cabos que ligam esses dois blocos, temos um invólucro, né, o recipiente embebido de água, e temos ali as pás que vão girar, fazendo com que as moléculas de água começam a se agitar cada vez mais. O que eu vou fazer aí, pessoal? Eu vou clicar aqui no botão para acionar o nosso sistema, de modo que esses blocos começam a perder a altura. Vocês vão observar ali pela reguinha verde, esses dois blocos de 3 kg começam a perder a altura e eles começam a fazer o quê? Fazer com que toda a energia potencial gravitacional, que tem máxima, né, está no máxima altura, começa a se transformar em energia cinética, vai começar a girar essas pás e toda a energia cinética vai ser transformada em energia térmica. Essa energia térmica vai ser observada pelo termômetro. A gente vai observar que a temperatura do termômetro vai aumentar. Observem lá, ó, a temperatura da água inicial é de 14,5 graus Celsius. Observa à medida que esses bloquinhos caírem e essas pás começarem a girar, o que acontece com a temperatura da água, medida pelo termômetro. Olha lá.
Perceberam? A temperatura aumentou de 0,02 graus Celsius, né? Então, olha lá, se eu continuar fazendo o experimento, olha lá, ó. Quanto mais eu vou fazendo, quanto mais eu deixo os bloquinhos cair, mais a minha temperatura vai aumentando. Olha lá, percebem? Com isso, pessoal, o Joule percebeu o quê? Joule percebeu que a energia mecânica era possível se converter, se transformar em energia térmica, que a gente chama também, aí, nesse caso, aí, de energia interna das moléculas de água, ok? Então, o que aconteceu aí no experimento de Joule? Joule percebeu o quê? Joule percebeu que toda a energia mecânica se transformava em energia térmica nesse sistema, ok? Joule também observou, pessoal, a partir de cálculos, que uma caloria era igual a 4,18 joules, ou seja, a unidade de calor pode ser expressa em calorias ou em joules. Se você precisar de transformar, basta fazer uma regra de 3, né? Por exemplo, se você quiser saber 2 calorias equivale a quantos joules? 2 vezes 4,18 joules, né? Se eu quiser saber 10 calorias equivale a quantos joules? 10 vezes 4,18 joules. E aí vai. A teoria cinética dos gases. Pessoal, o que é importante a gente saber? A gente vai trabalhar com gás ideal. O que é um gás ideal? Quais são as características de um gás ideal? A gente tem que observar o seguinte: as partículas de um gás ideal, elas se movem desordenadamente, movimentam-se uma batendo contra a outra e as partículas começam a bater na parede do recipiente e dessa forma vai acontecendo, ok? Então, essa é a primeira característica de um gás ideal. A segunda característica, elas não exercem ação mútua, ou seja, elas não exercem influência umas sobre as outras, ok? O choque entre elas e elas com as paredes são perfeitamente elásticas. O que significa isso? Choque perfeitamente elástico. Significa que elas não dissipam energia, não há ganho e nem perda de energia, ok? E as suas dimensões, elas são desprezíveis. É como se eu analisasse que cada moléculazinha seriam pontinhos, então os seus volumes seriam desprezíveis, ok? Então, a principal característica de um gás ideal que você tem que guardar é essa: elas não influenciam umas nas outras. Ou seja, elas não dissipam energia. Não existe perda nem ganho de energia. Olha essa questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2016. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Segundo a teoria cinética dos gases, um gás ideal é constituído de um número enorme de moléculas cujas dimensões são desprezíveis, comparadas às distâncias médias entre elas. As moléculas movem-se continuamente em todas as direções e só há interação quando elas colidem entre si. Nesse modelo de gás ideal, as colisões entre as moléculas são e a energia cinética total das moléculas. Então, com quais palavrinhas a gente completa essa frase? É isso que ele quer saber. As colisões entre as moléculas são o quê? Nós falamos que elas são elásticas ou inelásticas. Nós acabamos de falar que são elásticas, não é isso? Não existe dissipação de energia. Colisões elásticas. As inelásticas, existe perda de energia, né? Existe ganho ou perda de energia. Olha lá. Então, se as colisões são elásticas, ou seja, não tem dissipação de energia, o que acontece com a energia cinética total das moléculas, então, se não existe dissipação? Permanece constante. Não se altera a energia cinética total dessas moléculas. Não é isso? Então, a resposta certa é a letra B. Vamos falar agora de um sistema termodinâmico. A gente tem aí, ó, um gás dentro de um invólucro, e aí eu tenho um êmbolo prendendo esse gás dentro desse recipiente, e eu coloquei alguns pesos em cima desse êmbolo, de modo que esse gás não se expanda. Beleza? Então, o que acontece? Ó,
certa massa de gás é delimitada por uma fronteira. No caso aí, quem é a fronteira? É o invólucro, não é isso? O invólucro e o êmbolo. Olha lá. O que é a vizinhança do sistema? É o que fica fora da fronteira. Tranquilo? O que é um sistema aberto? É um sistema que não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de calor e trabalho sob sua fronteira. Olha lá. Então, se o sistema é aberto, ele não troca massa. Porém, ele é capaz de trocar calor, trocar energia com a vizinhança. Agora, num sistema fechado, não existe o quê? Não existe troca de energia e nem de massa com a vizinhança. Tudo bem? Transformações gasosas. Primeira coisa, antes da gente falar das transformações gasosas, vamos falar sobre o estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão ocupando um certo espaço, um certo volume, em uma determinada temperatura. Ou seja, acabamos de falar aí o quê? As variáveis de um gás. Olha lá. Quais são as variáveis de um gás? Né? As variáveis de estado de um gás. Pressão, volume, temperatura e energia interna. Como assim? Se um gás está dentro de um recipiente fechado, ele ocupa ali o quê? Um volume. Está exercendo o quê? Pressão. Por quê? Porque eu tenho moléculas do gás ali, não é isso? E essas moléculas estão o quê? Vibrando. Estão o quê? Colidindo, né? Estão excitadas ali dentro deste recipiente, não é isso? Ou mais ou menos, né? O que então eu tenho? Eu tenho pressão, volume e esse gás também está submetido a uma determinada temperatura. Como eu tenho ali a agitação, a excitação das moléculas desse gás, eu tenho uma energia, né? Esse gás tem uma determinada energia. É uma energia que a gente dá o nome de energia interna do gás. Então, essas 4 variáveis são as famosas variáveis de estado de um gás. Por que variáveis de um estado, né? Por que esse nome variáveis? Porque à medida que eu expando esse gás ou comprimo esse gás, essas variáveis vão se alterar. A pressão vai alterar, a temperatura vai alterar, o volume vai alterar e a energia interna, por consequência, também vai alterar. Então é por isso que dá-se esse nome de variáveis de estado de um gás. Sobre a pressão, o que a gente tem que saber? A conversão de unidades. Unidades de pressão, ATM ou atmosferas, centímetros de mercúrio, Hg significa mercúrio, né? O elemento químico lá da tabelinha periódica, lá quando a gente vê em química, né? mmHg, milímetros de mercúrio, e PA é Pascal. Cuidado, não é Pascoal, é Pascal, ok? Então são unidades de pressão. E essa é a relação. Uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a aproximadamente 1 vezes 10 a 5 Pascal. O volume. O que a gente tem que saber sobre conversão de volume? Que 1 litro equivale a 1000 mililitros, que equivale a 1000 centímetros cúbicos. E que também 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tranquilo? Aí se você precisar de fazer uma conversão, basta uma regrinha de 3 rápida, você encontra o valor, a conversão que você precisa. Por exemplo, 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos equivale a 5.000 litros. É isso? Ok? A temperatura. Pessoal, a gente sempre vai utilizar no estudo dos gases a temperatura do gás em Kelvin. Então, esse é um erro clássico das questões. Se você utilizar a temperatura em graus Celsius, você vai errar. Então, você tem que usar essa formulinha que a gente aprendeu lá no PET 2, né, no segundo bimestre. TK é igual a TC mais 273, onde TK é a temperatura em Kelvin e TC é a temperatura em Celsius. Ok? Por exemplo, 20 graus Celsius. 20 graus Celsius equivale a quantos Kelvin? É só jogar na formulinha, eu vou ter o quê?
TK é igual a 20 mais 273, que vão dar 293 Kelvin. É só fazer então essa conversão. Essa figura aí nos mostra como se dá a transformação, nessa transformação de um gás, para sair de um estado 1 e ir para um estado 2. Olha lá, no desenho, eu tenho aí um gás dentro de um recipiente, tem um êmbolo móvel, né? Esse êmbolo ele pode se movimentar ali no recipiente, e aí eu vou aquecê-lo, a situação 2, olha lá. Aquecendo esse gás, o que vai acontecer? O gás vai realizar trabalho sobre o meio, né? O gás ele começa a realizar trabalho sobre o êmbolo, de modo que aplica-se ali forças, né? Forças para tudo quanto é lado ali, que seriam forças dinâmicas, que fazem com que a energia interna desse gás comece o quê? A aumentar, fazendo com que, pela realização do trabalho, esse êmbolo começa a se movimentar verticalmente para cima, ok? Então esse gás aí vai sofrer uma expansão, né? Então ele sai da situação 1 para a situação 2. Então o que aconteceu? No estado 1, eu tinha as variáveis de estado: pressão 1, volume 1, temperatura 1 e energia interna 1. Quando acontece a transformação, ele passa para o estado 2, esse gás. Ele passa a ter uma pressão 2, um volume 2, uma temperatura 2 e uma energia interna 2. Fica muito fácil, muito visível ali a gente perceber o volume, né? Olha lá, o volume aumentou, não é isso? Mas por que o volume aumentou? Porque as moléculazinhas lá de gás começaram a se agitar cada vez mais, colidir, começa ali a tritar e começa a aumentar a temperatura. Aumenta a pressão, aumenta a energia interna do gás. Tranquilo, pessoal? E aí existem processos de transformações dos gases, não é isso? Quais os processos conhecidos? Primeiro processo, isotérmico. Significa o quê? Iso igual térmico, temperatura. Significa que num processo isotérmico, a temperatura do gás não muda, muda tudo. Muda a pressão, muda o volume, só não muda a temperatura. Já no processo isobárico, olha lá, iso mesmo, bárico, pressão. Então, no processo isobárico muda tudo, mas a pressão não varia. Já no processo isovolumétrico, também chamado de isocórico ou isométrico, olha bem, o processo isovolumétrico possui 3 nomes. Pode ser chamado de isovolumétrico, isométrico ou isocórico. Nele é o volume que não muda. Muda a pressão, muda a temperatura, mas não muda o volume. E no processo adiabático, a troca de calor com a vizinhança desse gás, ela não existe, ok? Então não existe troca de calor desse gás com a vizinhança no processo adiabático. Vamos falar primeiro da transformação isotérmica. Olha lá. Olha aí o que está acontecendo. Conseguem perceber? No processo isotérmico, olha lá, eu tinha um determinado volume e uma determinada pressão. O que começou a acontecer? O volume começou a aumentar e a pressão começou a diminuir. Claro, né? Se eu dou mais espaço para o gás, a agitação entre as moléculas tende a diminuir, diminuindo a pressão desse gás. Não é isso? E o gráfico pressão versus volume é esse que está sendo desenhado aí, ó, no cantinho, olha lá. Diminui pressão, em contrapartida aumenta o volume, tá vendo? Vai de PA para PB, diminuindo, olha bem, observe o gráfico. De PA para PB, as pressões diminuem, e de VA para VB, o que acontece com o volume? Aumenta. Essa flechinha vermelha aí é o que a gente chama de isoterma, né? Cuidado, isotérmica é a transformação, o processo. Isoterma é o nome dessa curva, ok? Vou abrir um parênteses aqui, ó. Percebam bem, se eu tiver um gráfico pressão versus volume e tiver essa isoterma, essa outra e essa outra, qual que vai ter a maior temperatura? Sempre a maior temperatura é a que está mais externa ao gráfico. Então vamos chamar aqui, ó, de A, B e C. Então podemos falar que a temperatura de C
vai ser maior que a temperatura de B, que vai ser maior que a temperatura de A. Ok? Então, a temperatura de C é a maior temperatura aí. Ou seja, a isoterma C é a isoterma que me indica maior temperatura do gás. Transformação isovolumétrica e isobárica. Olha lá. Perceba nesse desenho, ó, no primeiro instante, de A para B, o que está acontecendo? O volume não altera. Eu estou aquecendo o gás e o volume não altera, mas a pressão aumenta. Agora, no ponto de B para C, o que está acontecendo agora? A pressão não altera mais, mas o volume aumenta. Ok? Transformação isobárica. Pressão não altera. Agora, o que está acontecendo de C para D? Olha lá. Transformação isocórica ou isovolumétrica, né? O volume não altera, mas a pressão diminui ao resfriar o gás. E agora, de D até A, transformação isobárica. O volume diminui, mas a pressão permanece constante. Então, é um ciclo que eu estou mostrando aí do gás, né? Um ciclo que de A para B e de B para C eu aqueci o gás. Depois, de C para D e de D para A, eu resfriei o gás, né? Para mostrar para vocês uma simulação da transformação isovolumétrica e isobárica. Tudo bem, pessoal? E a transformação adiabática, pessoal? Na transformação adiabática não existe troca de calor com o meio. Então aí eu tenho um recipiente totalmente fechado, né? Um invólucro, não tem como ter perda de calor nem ganho de calor, né? Ele não troca de calor com o ambiente. Ou seja, ΔQ, né, variação de calor, da quantidade de calor, é nula. Não existe variação ou troca de calor com o meio, né, entre o gás e o meio. Olha lá, Q igual a zero. Vamos falar rapidinho aqui da equação de Clapeyron. Olha bem. Equação de Clapeyron. Olha bem. Qual que é a equação de Clapeyron? PV é igual a N vezes R vezes T, onde P é a pressão, N é o número de mols do gás, R é uma constante dos gases, uma constante universal dos gases, que você não tem que saber o valor de cor, mas você sabe que ela não altera porque é constante. Se você precisar de fazer um exercício que pede essa constante, o exercício vai te dar. E aí é só substituir no valor aí. E o T é a temperatura. Então, nessa questão, estão presentes o quê? As 4 variáveis. Pressão, volume, temperatura e variação de energia interna também, que está relacionado com o número de mols. Ok? Então, P, pressão, V, volume e T, temperatura. N, número de mols. Olha bem, pessoal. Eu posso reescrever essa fórmula assim, ó. O T não está do lado de lá multiplicando? Então, eu posso passar ele para cá, né, para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, PV sobre T é igual a N vezes R. Pessoal, vocês concordam que se eu tenho um determinado gás no interior desse recipiente, e aqui eu tenho um êmbolo, olha lá, para eu passar do estado 1 para o estado 2, olha lá, que o êmbolo, né? Estado 2, vocês concordam que não teve perda e nem ganho de gás aqui dentro? O gás continua sendo o mesmo, né? Ele só expandiu. Ou seja, o número de mols não pode alterar também, porque não teve variação da quantidade de gás. As partículas, o número de mols desse gás, da situação 1 para a situação 2, não alterou. Ele só expandiu, teve variação no seu volume. O R é constante, então eu posso falar que tudo isso aqui é o quê? Constante. Não é isso? Então eu posso falar o quê? Que PV sobre T é igual a uma constante. E para ser um gás ideal, como eu falei com vocês lá no início da nossa aula, que para ficar mais fácil o estudo, né, o estudo matemático dos gases, a gente estaria trabalhando com um gás ideal. E aí o que acontece, pessoal? Nós já não conhecemos as variáveis de estado de um gás? Eu sei que aqui na situação 1, o gás tem uma pressão 1, uma temperatura 1 e um volume 1. Quando ele passa para a situação, ele passa a ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Então eu posso reescrever essa fórmula assim, ó.
P1V1 sobre T1 tem que ser igual a P2V2 sobre T2. Que muitos falam PVT Povotó, né? Ó, PVT, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, Povotó, pressão PO, né? Povotó, PO, VO, TO, pressão final, volume final, temperatura final, né? E é o que eu tenho que lembrar o quê? Olha lá, se eu tiver uma transformação isotérmica, significa que as temperaturas não alteram, não é isso? Da situação 1 para a situação 2. Se as temperaturas não alteram, perceba o que vai acontecer. Olha aí, transformação isotérmica. Se a transformação é isotérmica, pessoal, significa que T1 e T2 são iguais, então eu posso cortar, eu posso simplificar, não é isso? Então, com o que eu fico? Eu fico com P1V1 é igual a P2V2. E para que essa igualdade permaneça, né, o primeiro membro continue sendo igual ao segundo membro, o que vai acontecer? Se eu aumento P1, para essa igualdade continuar, significa o quê? Que o volume tem que diminuir. Ou seja, pressão é inversamente proporcional ao volume, ok? Se eu aumento a pressão, o volume tem que diminuir. Tranquilo? Se eu diminuo a pressão, o volume tem que aumentar. Fica fácil da gente ver. Observamos aqui, ó. Olha bem. Se eu aplicar uma força nesse êmbolo, aqui está cheio de gás, olha lá. Se eu aplico uma força nesse êmbolo não vai descer? Olha bem. Olha bem. O êmbolo vai para cá, não vai? O que vai acontecer com a pressão interna desse gás? Vai aumentar, não é isso? Essas moléculas vão começar a se agitar mais. Bater lá contra a parede, chocar umas com as outras, não é isso? A pressão aumenta. Olha o volume. Olha o espaço que eu tinha aqui, agora o volume que eu tenho aqui. Percebem? Ó, o volume que eu tinha aqui e o volume que eu tenho aqui. Então, se eu aumento a pressão, o volume diminui, né? Então, pressão é inversamente proporcional ao volume na transformação isotérmica. Transformação isobárica agora, pessoal, olha lá. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Olha lá. Se é isobárica, as pressões não mudam. Então, eu posso o quê? Simplificar P1 com P2. E aí, o que eu vou ter? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Olha lá, pessoal. O que acontece? Se eu aumentar V1, olha o que acontece? Eu tenho que aumentar T1, não é isso? Para que essa igualdade continue prevalecendo, né? Então, aumentei V1, aumento V2, né? Se eu aumentei V1, eu aumento T1. Ou seja, passa de um estado V1, aumenta para V2, e de T1, aumenta para T2. Eu posso falar que volume é diretamente proporcional à temperatura. Transformação isovolumétrica. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Olha lá. Se é isovolumétrica, agora são os volumes que não se alteram, não é isso? Se os volumes não se alteram, vamos cortar os dois. V1 com V2. Agora o que eu tenho? Eu tenho P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Agora, se eu aumento a pressão, temperatura também tem que aumentar para manter essa igualdade, não é isso? Então, aumentei P1, aumento T1. Diminui P1, diminui T1. O que eu posso falar? Que pressão é diretamente proporcional à temperatura. Visto então as transformações gasosas, vamos falar do trabalho realizado por um gás. Olha lá. O que eu tenho aí? Ó? Eu tenho um recipiente com um êmbolo capaz de prender esse gás no interior desse recipiente. Se eu aplico uma força interna nesse êmbolo, capaz de movimentá-lo da esquerda para a direita, olha lá, aumentando o volume desse gás, o que vai acontecer aí, pessoal? Se trabalho é força vezes deslocamento, olha lá, a força que é aplicada aí, ó, nesse êmbolo é pressão vezes a área. Então, esse S aí, pessoal, é a área do êmbolo, ok? A gente sabe que pressão é força dividido por área, então força é pressão vezes área, não é isso? Então, vamos substituir aí onde tem F de força, vamos substituir por pressão vezes área. Olha o que a gente vai ter. Olha lá. Trabalho é igual a pressão vezes área vezes deslocamento do êmbolo. Olha lá, ó.
Com isso, a gente pode falar o quê? Que área vezes deslocamento, ou seja, toda essa área do êmbolo vezes um deslocamento, ó, metro quadrado vezes metro, dá um metro cúbico, não é isso? Isso é volume, não é isso? Então, olha bem, eu tenho um êmbolo aqui, ele está fazendo o seguinte, ó, ele está, né, tá aqui o recipiente e o êmbolo está fazendo isso aqui, ó. Então, ele tá fazendo o quê? Ele está sofrendo uma variação de volume, não é isso? Esse gás está sofrendo uma variação de volume. Então, onde tem área vezes deslocamento, eu substituo por esse ΔV, né? ΔV é a variação do volume. Volume 2 menos volume 1, né? Volume final menos o volume inicial. Volume da situação 2 menos o volume da situação 1. Com isso, eu posso falar que trabalho realizado por um gás é calculado como sendo a pressão exercida por esse gás sobre o êmbolo vezes a variação do volume que vai sofrer aí, ó, né, esse gás, ok? Então, se você quiser calcular o trabalho realizado por um gás, basta pegar a pressão que ele está exercendo sobre o meio, né, sobre o êmbolo, e multiplicar pela variação do volume desse gás, né, dentro do recipiente. Vamos resumir então o que pode estar acontecendo, né? O que pode vir a acontecer. Vocês viram aquele êmbolo lá, não é isso? Pode estar sendo aplicado uma força da esquerda para a direita de forma que ele aumente de volume, mas eu também posso aplicar uma força de onde? Da direita para a esquerda, de forma que o êmbolo entre para dentro do recipiente, fazendo com que o volume diminua. Aí o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter ou compressão ou expansão. Quando que eu vou ter expansão? Quando o êmbolo aumenta o volume do recipiente, né? do gás, o volume do gás ocupado ali dentro do recipiente. Aí a compressão vai ser o quê? Quando eu empurro o êmbolo para dentro do recipiente. Então é esse resuminho que eu fiz para vocês aí, ó. Quando um gás se expande, ele realiza trabalho sobre o meio, ou seja, o trabalho é positivo, também chamado de trabalho motor. Agora, quando um gás é comprimido, o meio é que realiza um trabalho sobre ele. Ó, a força sendo aplicada aonde? De fora para dentro, não é isso? Fazendo com que o êmbolo empurre o gás para dentro do recipiente cada vez mais. Então, quando o gás é comprimido, o meio é que realiza um trabalho sobre ele. Nesse caso, o trabalho vai ser negativo. Também recebe o nome de trabalho resistente. Agora, quando não há variação de volume, não existe realização de trabalho. Por quê, pessoal? Trabalho não é força vezes deslocamento? Se o êmbolo fica quietinho, não se movimenta, não se desloca, não tem variação de volume, né? É o caso do botijão de gás, não é isso? O botijão de gás, o gás está confinado ali e não está tendo variação de volume, não é isso? Aí você pode falar, mas o gás ele não está sendo consumido, ele não está indo acabando? Tá, mas à medida que ele vai acabando, ele vai o quê? As moléculas dele vão se expandindo e ocupando todo o volume ali daquele botijão, não é isso? Então o que eu tenho ali é pressão do gás diminuindo no interior do botijão, não é isso? E não o volume diminuindo ou aumentando. Então, quando não há variação do volume, não há realização de trabalho, ok? Ou seja, o trabalho é igual a zero. Então, eu posso ter três situações. Trabalho positivo, quando tem a expansão do gás. Trabalho negativo, quando tem a compressão do gás. Ou trabalho nulo, quando não tem variação de volume, ok? Agora vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Vamos relembrar? Sistema fechado. Olha lá, eu tenho aí um sistema fechado. Situação 1, o gás está lá quietinho na dele. Aí o que é a situação 2? Aqueço esse gás. Olha lá, uma chama lá bem debaixo lá do recipiente. Aqueci o gás. O que aconteceu? O gás realizou trabalho sobre o êmbolo, expandiu, e aí vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Existe uma variação interna de energia, não é isso? A gente pode falar então que se o sistema é fechado, eu altero a temperatura desse gás aí nesse sistema, eu vou ter uma variação da energia interna desse gás, né? Expressa por ΔU. Então, ΔU é a variação da energia interna. O 2 é a energia interna 2, né, na situação 2, e o 1 é a energia interna na situação 1, ok? Olha lá.
Se o trabalho for positivo, o gás realiza trabalho sobre o meio. É o que nós vimos, né, pessoal? Trabalho motor. Se o trabalho é negativo, é o meio que realiza o trabalho sobre o gás. Não é isso? Trabalho resistente. Tranquilo? Isso aí é só uma revisãozinha do que a gente acabou de ver. Olha lá. No primeiro instante ali, ó, no que está de azul, trabalho positivo. Se o gás realiza trabalho sobre o meio, o que está acontecendo? Uma expansão gasosa. Agora, no verdinho, trabalho negativo, é o meio que realiza trabalho sobre o gás. Não é expansão. Agora é compressão do gás. Ok? Se o Q é maior do que zero, ó, Q, quantidade de calor. O sistema recebe calor. Ó, situação de 1 para 2, olha lá. Recebeu calor. Então o Q é positivo. Agora, se o sistema perde calor, eu vou resfriar o gás, o Q é negativo, né? A quantidade de calor vai ser negativa, ok? Com isso, eu posso expressar a primeira lei da termodinâmica. E o que a primeira lei da termodinâmica nos fala? Que a quantidade de calor desse gás, né, nesse gás, vai ser o trabalho realizado sobre o gás ou pelo gás, mais a variação da energia interna das suas moléculas. Então, Q é igual a trabalho mais ΔU, né, variação da energia interna. E essa variação da energia interna, pessoal, olha lá, se a expansão for nula, olha o nosso botijãozinho de gás aí, ó. Tá vendo? Não tem realização de trabalho. Trabalho é zero. Então eu posso falar o quê? Que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Ou seja, não tem realização de trabalho sobre o gás nem pelo gás, ok? Com isso, a gente pode falar o quê? Que a variação da energia interna depende apenas da variação da temperatura. Aí, o que a gente pode falar? Se a variação de temperatura for nula, ou seja, não variou a temperatura, a variação da energia interna também vai ser zero, ou seja, é o sistema em repouso. Eu tenho lá um gás dentro de um invólucro, não aqueci, nem resfriei, então teve variação de energia interna desse gás? Nenhuma. A variação de energia interna desse gás é nula. Agora, se eu aumento a temperatura desse gás, passa de um estado e aumenta a temperatura, significa que a variação de temperatura é positiva. Então, a variação da energia interna desse gás também vai ser positiva. Agora, se eu resfrio esse gás, olha lá, variação da temperatura é menor do que zero, resfriei o gás, a variação da energia interna vai ser negativa também, ok? Então, relembrando, variação da energia interna depende apenas de quê? Variação da temperatura. E aí foi o que eu escrevi aí no lado, ó. A energia interna de um gás é função apenas da temperatura absoluta T. E como a energia interna é uma variável de estado, a variação da energia interna não depende do processo. Se não depende do processo, não tem realização de trabalho. Tranquilo? Só depende apenas da variação da temperatura. Chegamos então, pessoal, ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado um pouco dessa aula e vocês já são capazes de responder as questões do primeiro formulário, né, da primeira atividade, composta de 3 sessões. A sessão da semana 1, da semana 2 e da semana 3. Essa aula está toda relacionada com essas 3 semanas do PET volume 3. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? É só acionar todos os nossos canais de comunicação que vocês já conhecem. Conexão Escola, YouTube, Instagram, estou lá disponível para vocês. Um grande abraço para vocês, bom trabalho, bons estudos e até a próxima aula.